Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova em todo o Brasil. Estamos começando o nosso programa Em Pauta, o nosso encontro semanal e, claro, sempre com temas muito importantes. Estamos às vésperas do Encontro Mundial da Juventude com o Papa Francisco, aqui, exatamente no nosso Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Claro, uma rápida passadinha em Aparecida, no Santuário Nacional. Mas a juventude mundial, juventude do mundo inteiro vai se encontrar com o Papa Francisco no Rio de Janeiro, especialmente, claro, aí com toda essa herança de manifestações, de movimentos que estão mexendo com o nosso país, mas o encontro já está marcado, ele vai acontecer e nós queremos refletir nesta noite, assim, de uma certa forma, preparando para a jornada sobre a pessoa de Jesus Cristo, justamente porque a quem interessa Jesus Cristo nos dias que nos cabem viver? Então vamos conversar sobre isso nessa noite e aqui, claro, nos nossos estúdios em Belo Horizonte, nós temos a alegria de ter a presença do nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia e diretor-presidente da editora Vozes e, claro, um tema que interpela a nossa vida e nos interessa a todos, né, Frei Moser? Boa noite. Boa noite. Finalmente vamos falar de Jesus Cristo, né? Porque falamos de tantos temas ao longo desses 6 anos. Não, estou brincando, mas na realidade, um enfoque como esse que nós vamos fazer, eu acho que está na hora de a gente retomar essa linha mestra, não é, de todas as nossas reflexões, que é Jesus Cristo, suas atitudes, suas palavras, que conduzem os nossos debates. Tá certo. E aqui recebemos, não é, já perdi a conta, a segunda ou terceira vez, a alegria de tê-lo aqui conosco, é sempre uma alegria recebê-lo, nosso querido Padre Jorge Alves Pires, ele é o assessor arquidiocesano para a pastoral familiar, mas especialmente, agora há pouco concluiu o seu doutorado em Roma e trabalhando justamente esta temática da evangelização. Evangelizar é levar alguém, é levar uma pessoa, é levar Jesus. Então estamos com 2 grandes especialistas para meditarmos e aprofundarmos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Padre Jorge, mais uma vez, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo e parabéns pelo doutorado. Muito obrigado sobretudo pelo convite de poder estar aqui compartilhando com vocês essa possibilidade de refletir sobre Jesus Cristo, como o Frei Antônio Moser diz, um tema tão importante e necessário para nós, para a igreja e para o mundo. Tá certo. Olha, e claro, como você já como acontece aqui no início do nosso programa, vamos à nossa matéria inicial para você ter uma noção, se situar ainda um pouco mais na temática da noite de hoje. Tá ok? Acompanhe, por favor. Se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé. A afirmação do apóstolo São Paulo aos Coríntios mostra que a fé cristã se baseia na ressurreição para proclamar Cristo vivo ao mundo. No entanto, apesar de uma sociedade pós-moderna como a nossa, marcada pelo forte secularismo, niilismo e indiferentismo religioso, o nome Jesus ainda desperta interesse e vende livros. Mas, na verdade, segundo especialistas, não existe um método confiável para medir o quanto a presença de Cristo numa obra aumenta suas vendas. Mas é certo que a menção do nome de Jesus ajuda um livro a fazer barulho. A sua aparição pode gerar sucesso de crítica ou de público, assim como suscitar escândalos. Quem se interessa por Jesus em nossos dias? Até que ponto sua vida e sua mensagem impactam pessoas e sociedade? No Em Pauta desta noite. Pois é, deu aí para você perceber um pouco do que nós vamos conversar. E o Frei Antônio Moser, é interessante é inevitável começarmos essa nossa conversa não fazendo referência ao nosso querido agora emérito Papa Bento XVI, ele que com a sua trilogia, né, Jesus de Nazaré, chamou a atenção do mundo desde a infância de Jesus, sua vida pública e, claro, depois o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, até a ascensão aos céus, como ele reflete bem naquele seu segundo livro. O último foi sobre a infância. Mas Papa Bento, não é, com essa trilogia, chamou muita atenção, vendeu muito e, de fato, despertou um interesse ainda maior pela pessoa de Jesus. Mas não é o único.
tanto e muitos autores têm trabalhado a pessoa de Jesus, como aquele autor espanhol, Pagola, que nós tivemos aqui, inclusive, a oportunidade de debater sobre aquele seu livro, né, Jesus, a aproximação histórica, e dali foram brotando outros livros. Quer dizer, o interesse ou a procura por Jesus, Frei Moser, a seu ver, continua em alta? Muito difícil de responder, porque o mundo é o mundo, não é? E a gente fala a partir de uma realidade, no caso aqui das publicações. Então você está vendo as publicações. Muita gente se interessa por Jesus, mas evidentemente que não lê, ou porque não tem oportunidade, ou porque não tem a capacidade de ler um livro teológico. O fato é que nos surpreendeu. Primeiro, os livros do Ratzinger não surpreenderam, porque evidentemente que todo mundo queria ver o que é que um Papa escrevia, não assim enquanto Papa, mas enquanto teólogo, né? E esses 3 volumes sobre Jesus Cristo. Mas o que nos surpreendeu foi o Pagola. Realmente teve uma aceitação extraordinária, a aproximação histórica. Por quê? Ele apresenta um Jesus no cotidiano, de onde brotaram as parábolas, de onde, digamos assim, brotaram as atitudes de Jesus, o meio ambiente dele. Então, extraordinário. E isso nos animou, a nós da Editora Voz, e publicamos já 4 outros livros dele, não, 5. Um sobre o Pai Nosso, também muito interessante, e outros 4 livros sobre cada um dos evangelistas, ou seja, São Lucas, São Mateus, São Marcos e São João. E Jesus em cada um deles. Muito interessante. Então, são várias leituras do mesmo personagem. Então, do ponto de vista, eu diria assim, de busca de teologia, há uma procura, ao menos no nosso meio, ao menos a Editora Voz está vendendo muito. Tá certo, irmãos, mas extrapolando um pouco mais, para além de editoras católicas, inclusive, como a Voz, aqui a Canção Nova e outras tantas, mas indo também para o lado da sociedade, na secularidade do tempo que estamos vivendo, Padre Jorge, muito se tem escrito a respeito de Jesus, inclusive às vezes romances, e sem a preocupação de salvaguardar a sua divindade, coloca Jesus como um personagem que se apaixona, um personagem que também entra em conflitos, entra em crise, enfim, de um jeito ou de outro, Jesus acaba sendo mencionado na sociedade tão secularizada que nós estamos vivendo. Então, eu achei interessante o que o Frei Antônio Moser dizia em relação a pessoas que buscam Jesus fora do âmbito acadêmico, digamos assim. Há pouco tempo atrás tivemos o Evangelho, no domingo, quando a pecadora que ouviu falar de Jesus, ouviu que ele estava na casa daquele fariseu e foi até ele. Então, eu penso que muitas pessoas realmente conhecem Jesus, ouviram falar e não estão no ambiente, digamos, religioso. Acho que é já uma questão importante saber que Jesus atrai tanto, e sobretudo como figura histórica. Perfeito. A figura histórica que atrai. Por que atrai? Então, cada pessoa vai se deixar levar por algo que ouviu falar de Jesus, e o fato de deixar-se levar pela pessoa de Jesus é importante. Eu creio que isso ajuda a própria sociedade, ajuda o mundo a descobrir e redescobrir esta pessoa que tem algo ainda hoje, naturalmente, a dizer para a sociedade e para o mundo. Por isso é interessante as pessoas que conhecem Jesus fora, digamos, do ambiente religioso, eclesial e acadêmico. Mas no tocante a essa, diria assim, para você que está nos acompanhando, essa deturpação do nome, a princípio, e até de alguma forma da pessoa de Jesus, como a questão que eu dizia anteriormente, seja, esses romances que estão surgindo aqui e ali, um último, inclusive, bastante vendido, bastante divulgado, onde se coloca Jesus justamente como um homem como outro qualquer, que se apaixona, que entra em crise, que tem relação com determinadas mulheres, etc. e tal. E aí me fez recordar justamente aquela passagem do Evangelho onde os apóstolos, a partir de São João, até dizem para Jesus, né? Senhor, estão aí expulsando demônios em teu nome, quer que nós possamos ir ali e recriminá-los? E aí Jesus diz, não, quem não está contra nós está a nosso favor.
Mas até que ponto essas deturpações da pessoa de Jesus, salvaguardando a sua historicidade, salvaguardando a sua pessoalidade, a sua divindade, etc. e tal, que a igreja faz com tanto zelo ao longo desses 2000 anos, até que ponto essas deturpações concorrem para uma boa divulgação ou não da pessoa de Jesus? Então, eu penso que é realmente uma questão que precisa ter muito cuidado, naturalmente, a observar em relação à figura de Jesus. Esse evangelho que você citou, Padre Hamilton, é muito interessante porque é Jesus dando a liberdade para o anúncio. Eu penso assim, não sei se poderíamos dizer que é preciso entender que Jesus não é algo próprio só dos religiosos. Perfeito. Porém, isso não significa também que a sua pessoa pode ser usada para outras coisas. Eu creio que nesta secularização que nós vivemos, muitas pessoas também aproveitam Jesus como marketing. E aí é o grande perigo da sociedade. Nós não podemos deixar, digamos assim, né, que Jesus seja usado como um marketing para vender livros, novela e outras coisas. Porém, é preciso também acreditar no Espírito Santo que, creio eu, aproveita estas oportunidades para fazê-lo conhecido. Nós, no âmbito religioso, tendo sempre o cuidado de anunciarmos este Cristo e fazer com que a sua pessoa seja conhecida, mas não usada como tantas outras figuras podem ser usadas e foram usadas no passado e ainda são hoje, com essa preocupação da secularização. Então, há a questão da mídia, a questão da secularização, a questão do aproveitar a figura de Jesus que vende. Perfeito. Mas nós precisamos fazer esta figura de cuidarmos do Cristo histórico, religioso, o Cristo que ensina, tem algo para viver, para ensinar, porque vive aquilo que ensina. E é isso que talvez a sociedade, o mundo, como nós gostamos de dizer, o mundo lá fora não consegue perceber, que é Jesus, é humano sim, mas é divino. E por ser divino, não se deixou levar pelas questões meramente humanas que o mundo quer colocar como se Jesus fosse simplesmente humano. Quer dizer, salvaguardar essa sua originalidade é ponto fundamental, né, Frei Moço? Agora, sim. Não é, digamos, me contrapondo ao Padre Jorge, mas, de alguma forma, o que vende, há deturpações aberrantes, etc., mas nem sempre o que vende significa que fascina. Então, mesmo as pessoas que não têm fé, elas se sentem fascinadas por esse personagem. Agora, cabe a nós da igreja aproveitar essas oportunidades para, então, vamos dizer assim, completar e colocar os pontos nos is, não é? Dizendo, por exemplo, o Código da Vinci, vendeu. Há uma curiosidade atrás, então vamos explicar quem é esse Jesus, por que ele atrai tanto, não é? E, como você ressalvou muito bem, Padre Jorge, não é? Preservando o patrimônio da fé, mas é um pretexto para você, então, poder anunciar o verdadeiro Jesus. Agora, Padre Jorge, ainda antes de irmos para o nosso primeiro intervalo, tem uma questão aí interessante, porque, claro, o nome Jesus fala, vende, chama atenção, fascina, mas o cristianismo tem experimentado, especialmente nos últimos anos, nas últimas décadas, claro, nós estamos atentos a isso, um declínio, uma certa crise. Quando nós olhamos, o senhor há pouco voltou de Roma, não é? E nós há pouco estivemos por lá também e vimos isso a olhos nus, ou seja, uma Europa de fato sofrendo com o secularismo, ou seja, pessoas que até têm a Deus, professam um amor a Deus, manifestam alguma fé, mas já não há mais uma pertença à igreja, por exemplo, aos cultos, às celebrações. Então, uma debandagem muito grande, é uma vivência muito pessoal da fé. Nós estamos, como em outros períodos, vivendo uma certa crise no cristianismo. O senhor verifica dessa maneira? Então, eu acho interessante, quando se fala da crise do cristianismo, eu vou ousar dizer, sim. porque estou perto do grande teólogo Frei Antônio Moser, e qualquer coisa ele me ajuda, a dizer que o nosso cristianismo, ele historicamente vive em crise. Eu acho até que é interessante pensar que o Cristo, ele já prevendo isso, ele disse, e as portas do inferno não prevalecerão.
Porque se nós formos olhar na história do cristianismo, nós vamos perceber que os próprios apóstolos, eles precisaram de um tempo para reconhecer a própria figura do Cristo, porque dentre ali os apóstolos já tinham uma certa dificuldade de entender o milagre que ele fazia. Ele é o mestre. De vez em quando um dizia, é o mestre. E aí acordavam, Pedro acordava, é o mestre, é Jesus. Então, Jesus escolhe homens que vão fazendo um estudo, digamos assim, da pessoa dele e se acostumando com ele, com essa nova realidade. A igreja, a comunidade, a primeira comunidade cristã, né, logo após a ascensão do Cristo, digamos assim, ela passa por uma dificuldade, porque se nós pegarmos as cartas de São Paulo, nós vamos ver que as comunidades viviam em crise. As primeiras comunidades, Paulo sempre está dizendo, é preciso ter caridade, acolher os outros, aquela questão toda que nas cartas aparecem. Então, eu imagino assim, que o Cristo já pensava nessa situação que a igreja viveria, e por isso ele disse, é preciso ter fé, é preciso continuar. Agora, é claro, nós temos as várias crises históricas, né? Eu, por exemplo, citaria os primeiros concílios. Nós tivemos ali o concílio de Nicéia, 325, quando inicia aquela questão, Cristo é Deus, ele tem a parte divina, ele é humano, né? o arianismo ali. Depois o concílio de Éfeso, a questão da virgindade, da maternidade de Maria, Theotokos. Então, quer dizer, a igreja ao longo da sua história sempre precisou voltar às origens para não se deixar levar pela crise. Por isso eu vejo, realmente, se a gente vai à Europa, a gente percebe que há uma dificuldade na vivência da fé. Porém, eu creio que durante o programa podemos dizer, mas só para dar um início de uma resposta de outras coisas que talvez falaremos, é que nós temos que ter um cuidado em pensar, é o cristianismo que está em crise ou as instituições que pregam o cristianismo que estão em crise? Eu tenho esse cuidado de analisar nessa forma aí. Pois bem, e o senhor já acabou de fazer o doutorado, tá assim. Não, e esse é o ponto que nós vamos conversar no nosso segundo bloco, porque realmente essa é a questão e que se levanta atualmente, porque a crise das instituições é óbvio que arranha, não é, deturpa, de alguma forma atinge também a imagem de Cristo, né, do Senhor Jesus. Então nós vamos para um rápido intervalo, você não sai daí não, tem muita coisa realmente para a gente conversar a partir desta tônica aí que o padre Jorge deu para a gente. Então rápido intervalo e daqui a pouquinho nós já estaremos de volta com o programa Em Pauta, não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre a pessoa de Jesus. E aí, em plena preparação para a Jornada Mundial da Juventude, a pessoa de Jesus ainda nos interessa? É o que nós estamos debatendo nessa noite. E aqui no nosso segundo bloco, na nossa estante, muita coisa sobre Jesus. E claro, você tem material aí de sobra para aprofundar esta temática. A pessoa de Jesus ainda nos interessa? Jesus ainda vende? O que está por trás de um certo desinteresse por Jesus? Será que é a crise das instituições, como há pouco, ao final do primeiro bloco, dizia o padre Jorge? Já nós vamos verificar isso. Antes, porém, apresentar para você alguma literatura, esse livro que o frei Antônio Moser fazia menção no nosso primeiro bloco, José Antônio Pagola, espanhol, Jesus, Aproximação Histórica, aqui pela Editora Voz, já está aí na sua 5ª edição. Aqui do nosso querido professor Felipe Aquino, Jesus, Sinal de Contradição. Está aí, Jesus. Será que Jesus continua sendo um sinal de contradição na sociedade atual? Também aqui do José Antônio de Laburu, pela Editora Cleofas, Loyola. Jesus é Deus? Aqui são questões que são levantadas. Temos aqui também, pela Editora Canção Nova, do padre Delton Filho, como Jesus de Nazaré. Ou seja, viver como Jesus de Nazaré, uma reflexão
muito interessante. Grande abraço ao querido Padre Delton Filho, aqui pela editora Canção Nova, como Jesus de Nazaré. Claro, do Papa Bento também, aqui pela editora Canção Nova, em parceria com a editora Vaticana, não é? Do Jorge Mário Bergoglio. Papa Francisco está aí e já está às portas para esse encontro mundial com a juventude. Temos muita coisa, riquezas da igreja, do professor Felipe Aquino, Só por Ti, Jesus. Aqui, Francisco, Papa vindo do fim do mundo, um pequeno livreto daquele que diz que vem justamente para fazer essa diferença, um humilde trabalhador, como fazia o Papa Bento XVI, na vinha do Senhor. São livros que você pode adquirir pelo site que aparece na sua tela, da editora Voz, e também da Canção Nova, loja.cançãonova.com, ligando para a nossa central em Cachoeira Paulista. E lembrando que você também pode mandar um e-mail para a gente, o nosso endereço você já conhece, não é? Em pauta@cançãonova.com, porque muitos dos temas que nós debatemos aqui chegam até nós via e-mail. Então continue a enviar, coloque o seu comentário, nós vamos pouco a pouco contemplando o que você vai mandando para a gente, tá ok? Além disso, também temos o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh, para você estar atento aos muitos e variados eventos, atividades pastorais que realizamos aqui na nossa Frente Missão Evangelizadora da Canção Nova em Belo Horizonte. E daqui a pouquinho nós vamos dar outros endereços para você interagir com a gente. E agora nós queremos ir às ruas antes de passar ao Padre Jorge para essa questão realmente intrigante que ele colocava para a gente ao final do primeiro bloco. Nós vamos às ruas e perguntamos às pessoas: e aí, você acha que Jesus ainda é importante hoje? Vamos ver o que as pessoas responderam. Acompanhe. Ele dá força para a vida da gente. Com certeza. Ele morreu na cruz para salvar nós, né? Porque Ele é o nosso Salvador. Ele é tudo na vida do ser humano. Ele é que criou o céu, a terra e tudo que existe. Por isso que eu amo Jesus de coração. É muito importante. É a razão da gente estar aqui, eu acho, da crença de muitas pessoas, da fé de muitas pessoas. É o que dá esperança. No mundo de tanta coisa ruim, ainda é o que dá esperança, eu acho. Porque ele representa a fé, representa a felicidade, representa a esperança. Por isso que ele é importante para a gente. Muito importante, porque ele está sempre com a gente nunca esquece dele. Certo, tá aí. O Frei, tem uma coisa interessante que as pessoas, alguns até respondem aí pelas ruas, claro, aqui nós estamos falando da capital mineira, não é? Mas alguns respondem: olha, ele é muito importante aí para muita gente, ele representa a fé, a esperança, a alegria, etc. Mas é como que se abstendo da questão. Não, olha, para mim, eu respeito, acho bonito, mas eu tô fora. Tem um pouco também essa situação, né? Não, sem dúvida nenhuma. Inclusive, por exemplo, uma das senhoras fez a observação que até interessante, né? Jesus criou o céu e a terra. Do ponto de vista de São Paulo, ele é o primogênito de toda a criação, etc, etc. Não sei se ela estudou São Paulo, mas em todo caso, normalmente a gente diz que, não é, Deus criou todas essas coisas. Agora, me parece que esse jogar um pouco, bom, é importante para muita gente, mas lá no fundo, essas mesmas pessoas, elas estão manifestando que têm um certo conhecimento, estão manifestando que têm um certo interesse, não há dúvida nenhuma, e como você bem observou, Minas, imagina se um mineiro vai dizer que Jesus não é importante, não dá, né? E, então, eu gostei até das colocações, mesmo com essa ressalva que você faz. Para muita gente para mim não é, não falaram isso, não é tão importante. Deveria direcionar mais, não é? E eu estou dizendo isso, Padre Jorge, justamente porque, como há pouco nós comentávamos, o senhor volta agora há pouco de Roma, obviamente que não é apenas a permanência ali que nos faz ter essa noção toda, mas a Europa, especialmente, tem vivido uma crise de fé profunda, mas, sobretudo, causada pela crise das instituições.
as instituições estão em crise. Nós aqui no Em Pauta temos debatido muito sobre isso quando falamos de Brasil. Então, a crise dos três poderes, não é? Do executivo, do legislativo, do judiciário. O judiciário deu uma recuperadinha aí, mas ainda não se recuperou totalmente. E aí, no tocante à Igreja Católica, muito se comentou, especialmente na eleição que nos trouxe o Papa Francisco, não é? Nas prévias ali, a mídia mundial. Primeiro lugar, a igreja ainda é notícia. Bom, interessante. Mas em segundo lugar, muito se comentou sobre aqueles elementos todos. Então, a falta de testemunho, a crise no clero, até mesmo a própria corrupção no Vaticano, no Banco do Vaticano e assim por diante. Enfim, vários elementos que colocaram a instituição e, obviamente, isso com repercussões na pessoa de Jesus. Eu percebo o seguinte, que nós, quando falamos de Jesus, somos religiosos, somos cristãos, então nós falamos de um Jesus muito a partir daquilo que nós aprendemos e, claro, dentro da teologia que nós estudamos, né, no seminário, nós que somos padres. Então, nós pensamos muito com uma ideia de um Jesus institucional. Eu agora tenho tido essa preocupação de pensar um Jesus que é experiência. Um Jesus que me faz ter uma experiência diversa. Então, eu diria, é claro que há o Jesus da instituição, digamos assim, né? Eu quero dizer, um Jesus que é pregado, que é anunciado. Ele mesmo pediu aos seus apóstolos que o anunciassem, né? Fizessem discípulos seus todas as criaturas. Mas há um Jesus que é um Jesus de uma experiência divina, uma experiência que faz com que a minha vida seja diversa da vida do mundo. E talvez, Padre Hamilton, esta crise que nós falamos, sobretudo ressaltando a crise da instituição, que, como você disse muito bem, nos momentos precedentes à eleição do Papa Francisco, ficou muito em evidência. Talvez isso seja também para ajudar a própria instituição, falando da nossa instituição católica. Perfeito. Porque o cristianismo ele é abrangente. Talvez seja realmente para ajudar a instituição a redescobrir esse Cristo. O Frei Antônio Moser é religioso e, com certeza, se lembra no advento da preparação para o ano 2000, o que as congregações religiosas fizeram? O chamado estudo da refundação, ou seja, voltar às origens, para chegar ao ano 2000 preparadas para celebrarem o advento de Jesus Cristo. E acho que toda essa crise que está envolta na igreja, na sociedade, no mundo, é para ajudar também, no nosso caso, a nossa instituição, a redescobrir Jesus Cristo. Então, digamos que a crise ela é positiva, porque se o mundo vê a crise só como crise, nós cristãos, católicos no nosso caso, mas o cristianismo em geral, precisa ver a crise como uma possibilidade de rever as suas ideias, as suas ideologias em torno disso, mas também rever a espiritualidade. Acho que nós talvez ficamos um pouco distantes da espiritualidade cristã. E isso é que fez com que o Espírito Santo realmente trouxesse para nós o Papa Francisco, creio eu, uma das possibilidades de pensamento. Tá, sim, Frei. No tocante às instituições, elas, da sua própria natureza, decorre que elas têm um início, elas têm um crescimento e um auge e que depois decai e são repensadas. Importante que o Padre Jorge colocou, o que nós não podemos perder é o carisma. Então, carisma, não é? Ou seja, aquilo que é algo que vem de Deus. E, naturalmente, que a igreja não se confunde com Jesus Cristo. Ela é portadora de Jesus Cristo. Traduzindo, se ela entra em crise como instituição, não quer dizer que Cristo perdeu sua razão de ser. Não é. É a igreja que tem que recuperar, talvez assim, o foco, né? E assim as outras instituições. Agora, eu concordo com o Padre Jorge, uma crise faz bem para a pessoa, faz bem para a sociedade, faz bem para as igrejas, para se repensarem, porque
com o tempo se vai perdendo aquele fervor inicial. E esse fervor, que é a refundação, né, que tanto se falou, esse fervor, ele é fundamental. Não adianta um Cristo teórico, não adianta, digamos, um Deus teórico, mas realmente senti-lo perto de nós. Mas o Padre Jorge Frei Moser, nós estamos num contexto de sociedade pós-moderna, tecnologizada, velocidade. É óbvio que esse abalo das estruturas, não é, do institucional, então essa crise, inclusive na Igreja Católica, pontos que foram levantados, a relação com o poder, por exemplo, e assim por diante, mas a Igreja essencialmente carisma, precisa redescobrir, fazendo até memória aqui do saudoso Papa João XXIII, aonde, antes de iniciar o Concílio Vaticano II, ele dizia: a igreja precisa abrir suas janelas para o mundo, perceber a cabeça do homem de hoje, para poder levar Jesus de uma forma enculturada, porque uma das marcas, ô Padre Jorge, do nosso tempo, e que a gente verifica isso muito por aí, inclusive no nosso Brasil, é um pouco essa máxima aí do crer sem pertencer. E aí, você tem fé em Jesus? Tenho, mas eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir numa missa, eu não preciso me confessar, eu não preciso estar atento à palavra do Papa, dos bispos, dos padres, no caso no âmbito cristão católico, não é? Então, isso daí se põe hoje um grande desafio dessa mentalidade contemporânea do crer sem pertencer. Quer dizer, estar atento a isso é algo fundamental nos dias. Isso que você fala da realidade contemporânea, eu dando aula de sociologia numa faculdade até o ano passado, eu chamava de uma pós-atualidade. Que eu pensei nesse texto assim, que nós estamos numa atualidade, nós chamamos de contemporânea, mas já produzindo o que virá, mas já vivendo esse fruto. Então, quer dizer, hoje é preciso, as instituições, nós, os pensadores, os gestores, precisam estar realmente muito atentos. Mas uma coisa me chama a atenção, nisso que você colocou, Padre Hamilton, a questão do testemunho. Porque nós, se pegarmos o livro dos Atos dos Apóstolos, da organização das primeiras comunidades, a vivência das primeiras comunidades, o que acontece? Somente em Antioquia, e ali está no capítulo 11 do livro de Atos, somente em Antioquia que os cristãos foram reconhecidos como cristãos. Quer dizer, eles já agiam como cristãos há muito tempo. A forma da organização, a forma da espiritualidade, a forma da acolhida dos outros, do compartilhar com os outros, isso já encantava as pessoas. Então eu vejo que nós precisamos, quando eu falava de redescobrir, reencantarmos, até poderia dizer, reencantarmos-nos para reencantarmos o mundo. E aí o mundo, independentemente daquilo que o mundo está vivendo, o mundo deixará um espaço para que nós recuperemos este encantamento de nós mesmos, da pessoa de Jesus Cristo como instituição e das pessoas que vêm até nós. Então, eu acho que o livro dos Atos dos Apóstolos precisaria ser retomado. O Frei Antônio Moser, que é das vozes, né, poderia incentivar alguém a reescrever algum comentário dos Atos dos Apóstolos nesse período de crise, Frei Antônio, porque aí ajudaria-nos a entender como as primeiras comunidades cristãs viveram para anunciar. E depois, claro, o mundo vai reconhecer que somos cristãos. Acho que seria uma forma... Jorge já está convidado, prepara o livro. Mas olha, eu gostei muito de uma observação. Só em Antioquia é que começaram a ser chamados de cristãos, porque antes eram aqueles que seguiam o caminho, não é? Os que seguiam o caminho. Muito interessante isso. E outra coisa que ele observou sobre instituições, etc., as dificuldades de pensar a igreja, não é? Por exemplo, Pedro, Paulo, que concepção, o judaísmo, com o judaísmo, toda essa relação, ou seja, a estruturação da igreja, ela requereu muitas discórdias. Por exemplo, os primeiros pensadores, teólogos da igreja, nós chamamos pais da igreja, quanta briga, quanta, digamos, posição diferente, mas na busca da mesma fé. E isso que é importante.
tentando seguir o mesmo caminho. E eram, por exemplo, Santo Agostinho e São Jerônimo, brigaram muito, né? Mas isso faz bem, desde que você não perca o rumo. O que nós queremos? Impor a nossa vontade? Não. Queremos descobrir a verdadeira face de Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra, sobretudo, não é? Então, nós estamos no bom caminho, mesmo tendo eventuais diferenças de tônica. Pois é, olha, nós vamos no nosso terceiro bloco verificar isso aqui, ó, porque se a instituição, ela está ligada à pessoa de Jesus e a pessoa de Jesus à instituição, o Papa saudoso, o Papa João Paulo II, dizia que, por exemplo, no tocante à Eucaristia, a Eucaristia faz a igreja e a igreja realiza a Eucaristia. Então, como a instituição, ela pode, que caminhos deve seguir, o que fazer para que a pessoa de Jesus seja salvaguardada e continue atrativa, continue fascinante, continue salvífica como é. É o que nós vamos conversar no nosso terceiro bloco. Então você não saia daí, porque já já nós estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, claro, trabalhando temas relacionados à Jornada Mundial da Juventude, que vai ocorrer nos próximos dias aqui no nosso país, com a presença, claro, confirmadíssima do Papa Francisco, nos trazendo uma palavra, um testemunho, enfim, fazendo com que esta proximidade, igreja, Cristo das pessoas seja cada vez maior, mais evidente. É um momento extraordinário de evangelização, não é verdade? Porém, nós perguntamos agora às pessoas nas ruas o seguinte: se Jesus é Deus e tem palavras de vida eterna, por que tão poucas pessoas seguem os seus ensinamentos na vida prática? Vamos ver o que as pessoas responderam. Eu sigo porque na minha casa tem que ter uma capela. Eu sigo direto, ensinamento da Bíblia e de tudo, certo? Ah, nem todos, mas sigo sim. Mais ou menos. Sim, na verdade é uma ideia de vida, né? É aquilo que dá certo, que a gente vê que dá certo. Então e eu sigo bastante, sou monitor de crisma, por exemplo, então eu vejo o resultado nas pessoas, no sorriso, no amor que eu transmito para as pessoas, então acho que é isso. Eu sou católica praticante. Gosto muito, sigo sim. Tá? Porque Jesus é o único sentido que nós temos na vida. Ele nos deixou claramente aquilo que é o mais importante, que é o amor. E perdoar sempre. E seguir os seus mandamentos, que é a lei maior de Deus. Porque Jesus é tudo na minha vida. Com certeza. Porque eu aprendi desde nova com todo mundo da minha família e porque eu amo Jesus. É isso que eu ia falar, porque nós amamos Ele de todo o coração. Ai, minha filha, o Deus é um só, né? Aí vai do entendimento das pessoas, né? Mas que nós sabemos que Deus é um só. Qualquer religião, né? Muitos não seguem, né? Eu acho que é questão de não ter fé, né? Aquelas que têm fé seguem o ensinamento de Jesus. Falta de conhecimento. Eu penso que algumas pessoas não são informadas devidamente de quem foi Jesus. Tá certo. Olha, o Padre Jorge, dois elementos. O Frei, eu vi a anotação dele ali com relação à questão da fé, mas o senhor, no tocante à evangelização, falta de conhecimento, algumas pessoas responderam. Então, muitas acabam não seguindo os ensinamentos de Jesus, que tem palavras de vida eterna, que é Deus, como sabemos, obviamente, mas às vezes por falta de conhecimento. Então, se é falta de conhecimento, está faltando o quê? Quem pregue, quem evangelize, mas nós estamos vendo um boom, literalmente boom, de TVs católicas, rádios católicas, meios de comunicação, internet, então nem se fala, novas comunidades, paróquias cada vez mais vivas e renovadas. Ué, mas então o que está acontecendo aí que essa evangelização não está chegando às pessoas? Ou será que as pessoas estão, sei lá, um pouco indiferentes, não querem saber? Então, eu queria pensar a partir de Aparecida, porque foi
a última conferência episcopal latino-americana e caribenha, acontecida aqui no Brasil, inclusive com a presença do cardeal Jorge Bergoglio, hoje o nosso Papa Francisco, disse até que ele é um dos relatores, se não o relator do documento. O documento de Aparecida, ele ressalta a questão da evangelização e ele tem um tema importante, discípulos e missionários. E aí eu quero voltar rapidamente para ajudar na minha resposta a uma questão da nossa igreja. Ora, o nosso Papa Francisco tem realmente ressaltado, creio eu, esse documento de Aparecida, e até é interessante que ele quer voltar a Aparecida, e ele está mostrando para nós que é preciso realmente que a igreja seja discípula, mas que seja missionária. Agora, eu estava pensando outro dia sobre o seguinte: fazer com que a igreja se redescubra como discípula missionária, que é o mandamento de Jesus Cristo, fazer com que a igreja que é de uma tônica hierárquica, que isso é muito importante lembrar, uma tônica hierárquica, se tornar discípula e missionária, nós podemos dizer que o nosso Papa Francisco vai ter um trabalho bastante intenso de ajudar todos nós da igreja a nos tornarmos discípulos e missionários cada vez mais, para anunciarmos a pessoa de Jesus Cristo. Agora, para se tornar discípulo e missionário, para evangelizar, é preciso sair de si mesmo. É por isso que o Cristo vem, e eu dizia outro dia na igreja, que o Cristo vem, nós falamos sempre assim, o Cristo vem para divinizar o humano. E eu ouso dizer que o Cristo vem para humanizar o humano. Perfeito. E aí, com esta ideia de fazer com que o homem se redescubra como homem, criado por Deus, numa espiritualidade, voltar-se a Deus. Então, quando nós entendemos que é preciso sermos discípulos e missionários, nós evangelizaremos mais. Um rapaz, ele disse na resposta o seguinte: a ideia de vida, Jesus é uma ideia de vida, e ele falou, eu vejo resultados. Isso é bonito. Nós devemos perseguir esta ideia de ver os resultados, não para nós, não de número de pessoas seguindo a igreja católica ou outra igreja cristã, mas do número de pessoas que redescobrem cada dia na sua vida, na experiência de vida, de trabalho, de família, a pessoa de Jesus Cristo, se tornando então discípulo e missionário. Sim, Frei Moça. No decorrer desse nosso programa, não emergiu assim explicitamente, mas implicitamente sim. Veja bem, o grande descrédito da Igreja Católica, ele se dá em certos contextos, sobretudo na chamada Europa, mas Europa Central, perfeito, onde houve os maiores abalos, escândalos, etc. Né? Então já começa por aí. Sim. Agora, a presença da Igreja, dos meios de comunicação, Canção Nova, Rede Vida, etc., ela é muito forte no Brasil. Mas traduzindo, eu queria dizer o seguinte: a igreja no Brasil, ela tem inúmeros seguidores, são multidões. Qualquer procissão, por exemplo, em Belém do Pará, nossa, a procissão lá... mais de 2 milhões. E assim por diante. Aparecida continuamente, mas não só nos santuários. Então, eu não gosto muito assim dessa colocação, não, o Padre Jorge colocou muito bem, mas eu digo, às vezes entre os meus fiéis, não, porque a igreja está perdendo gente. Está perdendo como? Nós temos igrejas demais, ou seja, espalhadas, capela para cá, comunidade para lá, celebram-se nas casas, no sentido assim de encontros para aprofundar. Enfim, eu acho que no Brasil nós temos uma igreja ainda bastante viva, contrastando com a Europa. Estados Unidos também foi muito abalada a igreja devido aos escândalos e assim vai. Mas queria ressalvar isso. Mas há uma presença. Sim, não é verdade, Frei. O cardeal aqui de Belo Horizonte, cardeal emérito, Dom Serafim, ele diz o seguinte, uma frase interessante, onde ele diz, olha, não são os fiéis que estão deixando a igreja, na verdade são os infiéis, ou seja, aqueles que nunca foram católicos de verdade
E que vão aí debandando, seguindo o vento das paixões, as novidades que vão aparecendo, os tipos de Jesus que são anunciados. Aí nós temos as várias teologias cunhadas nos nossos dias, da prosperidade, dos milagres e assim por diante. Quer dizer, então aonde ofertam um Jesus mais forte, mais poderoso, mais que corresponda à minha necessidade, é ali que eu vou. Então, há uma situação aí. Mas essa, Frei Moser, e aqui que está, essa provocação que o Papa Francisco tem feito, ela é muito peculiar. Ou seja, o Padre Jorge já chamou a atenção nisso. O Papa Francisco tem dito justamente o quê? Que uma igreja fechada, que uma igreja voltada para si mesma, adoece. Exato. Porque a vocação essencial da igreja é ir. Esse é o mandamento. Ide pelo mundo inteiro. Porque uma vez que vocês vão, vocês não só vivem, mas como também fazem viver. Trazer os frutos. Né? Agora, veja bem, uma outra coisa, aqui vai um recadozinho para os seminaristas, né? Olha, muitas vezes você passando por acaso numa igreja, ouve um sermão, dá vontade da gente sair, né? Os missionários têm que se preparar, ou seja, os sacerdotes, os ministros que têm o dom da palavra, não é? Eles têm que saber traduzir esse Cristo. E muitas vezes não acontece. Há um certo, eu diria assim, desaquecimento da teologia. Não é? Ficou um pouco de lado, o pessoal com um pouco de medo, está na hora de retomar a teologia, não é? Como a função primeira vamos dizer, do seminarista, estudar a teologia, filosofia, teologia, ter uma capacitação para então realmente ter a fé, claro, mas uma capacitação para poder anunciar um Cristo que empolga, um Cristo que fascina. Aí as coisas vão, não é? Aí um Padre Hamilton, né? Ele empolga. Muito bem, isso evidentemente tem uma grande repercussão. Outros você sente que estão encolhidinhos, fica lá, evidentemente que isso desanima, não é? Missas longas, que não acabam mais, não é? Aí começa a cansar o povo. Exatamente. Não quer dizer que não sejam cristãos, apenas eles desanimam de ir àquela paróquia, àquela igreja, porque não se sentem identificados. Perfeito. Olha, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa, mas eu quero pedir então ao Padre Jorge, ao senhor, de forma rápida e precisa, que passos, Padre Jorge, metodológicos, né? Passos pastorais, obviamente, pontos precisam ser tocados agora para que de fato Jesus, que é fascinante, que chama a atenção, que vende, seja no âmbito da igreja, seja no âmbito da sociedade, como nós temos acompanhado, de um jeito ou de outro ele chama a atenção, mas do ponto de vista da evangelização, que passos precisam ser dados para que Jesus não seja apenas interessante, mas seja, como o senhor disse, significado de vida, salvação de vida, vida nova para quem o recebe através da igreja. Então, eu quero dizer, pegando a partir do Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II nos deu esta grande abertura de uma igreja ecumênica, de uma igreja missionária, voltada para o povo. Frei Antônio Moser dizia, uma igreja com uma reformulação litúrgica, uma igreja que respeita a liberdade religiosa. Os passos eu vejo que primeiro o encantamento, depois o conhecimento. Eu preciso conhecer a realidade onde eu estou, primeiro me encantar por esta realidade, para fazer com que esta realidade se encante. Então, acho que a formação é importantíssima. O Frei Antônio Moser foi naturalmente muito feliz nessa questão da formação. Formar-se bem para anunciar bem e conhecer a realidade onde você está. Conhecer e, sobretudo, respeitar esta realidade. É preciso ter uma visão pastoral que vá além daquilo que se vê, que penetre o coração como Cristo fazia, penetrar o coração e, sobretudo, daqueles mais necessitados que querem redescobrir Jesus Cristo e nos ajudar, inclusive, como igreja, a redescobrir Jesus na vida. E, nesse tocante, Frei, uma rápida mensagem, a jornada será um bom despertar para isso, não? Sem dúvida nenhuma, será um bom despertar. São certas situações que levantam o ânimo dos fiéis, só que não pode ficar só com aquela chama, que daí a pouco ela desce de novo. Então é preciso estudar e reestudar os evangelhos, os escritos dos padres da igreja, a história da igreja, etc. E por outro lado,
aí vem um outro ponto. Essa evangelização, ele tocou humano com humano. Essa evangelização tem que partir da palavra de Deus, mas tem que incidir sobre a realidade humana, do dia a dia, iluminar os caminhos, porque senão não vai encantar ninguém. Tá certo. Olha, e com essas palavras nós estamos terminando aqui o nosso programa, agradecendo muito a presença do Padre Jorge, do Frei Antônio Moser e a você que esteve conosco, não é? Porque conseguimos de alguma forma responder essa pergunta, claro. E aí, Jesus é interessante para os dias que estamos vivendo? Com absoluta certeza, sim. E é esses passos que foram colocados aqui precisam ser dados para que ele seja cada vez mais atrativo, atraente e ele possa despertar em nós essa vida nova que ele veio nos trazer. Então, um grande abraço para você, um ótimo final de semana. Vamos caminhando aí em preparação a esse grande evento, Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, transmissão total do Sistema Canção Nova de Comunicação e nós, claro, retornamos aqui na próxima semana, se Deus quiser, com um novo tema, com um novo projeto para você que está nos acompanhando. Grande abraço e até lá!